Oi gente, eu sou a Bri Ferraz, esse é o Diário da Bruxa e hoje na série As Deusas das Bruxas nós vamos falar sobre a deusa grega Hestia, que na mitologia romana corresponde à deusa Vesta. Essa deusa, ela costuma não chamar muito a atenção, né, dentro dos estudos de mitologia, às vezes ela acaba sendo esquecida. Só que aqui nesse vídeo eu quero mostrar para vocês também o quanto é importante a gente ficar consciente desse arquétipo de Hestia e a gente ficar consciente também de como ele opera no nosso dia a dia. Então, a deusa Hestia é uma deusa protetora do lar. E embora hoje ela seja uma das deusas olímpicas menos conhecidas, ela era muito sagrada na antiguidade. Então, nos eventos, sobretudo os eventos romanos ali na antiguidade, em muitos rituais, era acendida uma tocha sagrada para a deusa Hestia antes de começar. Então, o evento só começava depois que essa tocha fosse acendida. E na mitologia de Hestia, nós vemos que ela foi a primeira nascida da segunda geração de deusas e deuses olímpicos. Ou seja, ela é a irmã mais velha de Zeus, de Hera, da deusa Deméter. E aí o seu pai, o deus Cronos, engoliu os seus filhos. E quando Zeus depois forçou Cronos a cuspir de volta todo mundo, Hestia foi a última a sair. Então, de certa forma, ela é a mais velha e a mais jovem dos seus irmãos. E é por isso que ela é dita como a primeira e a última, né? É muito comum a gente encontrar esse dizer sobre Hestia, né? Hestia, a primeira e a última. E é por causa disso. É muito interessante pensar que, assim como na mitologia, Hestia foi esquecida por último, né? Ela acaba sendo esquecida por último hoje em dia quando a gente vai falar sobre as deusas gregas, né? Então muita gente conhece Afrodite, muita gente fala sobre Ártemis, sobre Atena, mas Hestia normalmente não aparece tanto assim. O nome dela não é tão difundido. E isso acontece também porque Hestia, embora ela tivesse o direito e toda a dignidade de viver no Olimpo, ela recusou. Então ela desceu para a terra e foi viver humildemente com os mortais, abençoando e protegendo as casas deles. Então Hestia é a deusa do lar e da lareira, né? Ela torna a nossa casa sagrada e especial. Ela abre mão de estar ali no Olimpo, né, como uma deusa, e ela se coloca nesse local de humildade para viver junto com os mortais. Hestia também não gostava dos conflitos e das guerras de família, né? Então ela não queria se meter em política, não queria se meter nos confrontos, nem naqueles grandes dramas que a gente costuma ver dentro da mitologia greco-romana. Então ela é aquela deusa que quer tranquilidade, ela quer ficar quietinha dentro de casa. Tanto que ela tem esse foco de abençoar o lar, né, de deixar a casa sagrada. Esse ambiente caseiro é muito importante para Hestia. Além disso, Hestia foi pedida em casamento mais de uma vez e recusou. Então ela não queria a atenção masculina. Ela faz um voto de permanecer virgem e Zeus aceita esse voto de castidade que ela faz. Ou seja, Hestia traz o arquétipo da mulher autocentrada, aquela mulher que tem a sabedoria interior, que não precisa de ninguém e é autossuficiente. Ela também não precisa de muito não, sabe? Ela não precisa de luxo. Ela é simples, ela é generosa, ela está ali para o outro, né? Então ela é aquela amiga bem madura, bem sábia, bem espiritualizada. Ela parece um pouco até com o eremita do tarô. Ela é aquela que sabe entrar em sua própria introspecção, mas ao mesmo tempo ela vai iluminando ali o mundo ao seu redor, né? Ela vai abençoando aqueles lares das outras pessoas em que ela passa também. Então a gente observa que Hestia é uma deusa muito espiritual, muito sagrada e muito generosa. Mas olha só, preste atenção só nessa história. Ela abre mão do glamour de ser uma deusa olímpica para viver na humildade, protegendo as casas, ou seja, ela vai viver servindo o lar das outras pessoas, o lar alheio. Ela também abre mão da política, né, que envolve ali os seus irmãos. Ela não quer saber de política, ela acha que aquilo ali só traz
traz trabalho, só traz estresse, aquele drama desnecessário, né? E ela também abre mão do prazer carnal, né? Ela não faz questão disso, ela quer ficar ali na dela, ela é autocentrada. Então a gente observa que isso traz uma construção que nós vemos bastante hoje em dia, né? Que é aquela ideia de que a mulher espiritualizada, ela precisa ser caridosa, né? Ela não pode cobrar pelo seu tempo, pelo seu trabalho, porque senão ela está sendo gananciosa, né? Não se pode cobrar por trabalhos que envolvem espiritualidade ou trabalhos terapêuticos, porque se você cobrar o valor justo e você quiser prosperar, você não é mais aquela mulher espiritualizada e boazinha. E pessoalmente, eu acho muito importante alertar isso, porque eu vejo muitas mulheres que trabalham nessa área mais holística ficando desconfortáveis em cobrar em cima de trabalhos que elas fazem. E isso, gente, é excesso do arquétipo de Hestia, né? Isso é uma construção que foi sendo feita em cima desse arquétipo. E olha que a gente tá falando sobre mitologia grega, que não é nem uma mitologia tão antiga. É uma mitologia que já bebeu de outros arquétipos ainda mais antigos. Então isso já vem sendo construído há muito tempo. Esse arquétipo de Hestia, inclusive, é um arquétipo que a gente vê muito constante nas histórias de santos e santas católicas, né? Então a gente vê muito esse voto de humildade, né? Isso de você largar a sua riqueza e viver na humildade. Então é um arquétipo muito constante em pessoas vistas socialmente como pessoas espiritualizadas, né? Pessoas que são colocadas como santas e santos. Esse padrão de Hestia em excesso gera também a ideia distorcida de que espiritualidade e política não se misturam, quando historicamente nós sabemos o quanto esses dois temas dançam juntos, né? Em diversos momentos históricos eles estiveram ali juntos. Além disso, de toda essa ideia de que a mulher espiritualizada não pode ser próspera e a mulher espiritualizada também não se mete com política, a gente também tem, com esse mito de Hestia, a base para fazer florescer a ideia patriarcal de que a mulher digna, espiritual e sagrada, ela não pode ser uma mulher sensual, né? Então Hestia é aquela que abre mão do seu prazer carnal. Então, não é que esse arquétipo de Hestia ele seja errado, ele é um arquétipo muito bonito e nós temos na nossa vida a opção de sermos assim se nós quisermos. O problema são as conveniências que vão sendo construídas em cima disso. Se Hestia é uma deusa espiritualizada que abre mão da prosperidade, do glamour de viver no Olimpo e vai viver na humildade, tudo bem, isso é uma ideia dela. O que a gente não pode é criar um padrão em cima disso e achar que porque você tem Hestia aí, porque você é uma mulher espiritualizada, você também não pode ter ali um pouco de Hera também, que é aquela mulher que governa, ou de Afrodite, que é aquela mulher mais sensual, né, que gosta de ser venerada, quando nós, em nossa essência, nós podemos ter todas as deusas. E também, quando a gente sai dessa observação individual e vai para uma observação mais a nível social, nós vemos que esse papel de cuidar da casa, ou seja, de ser dona de casa hoje em dia, muitas vezes esse papel é menosprezado, né? Muitas vezes são mulheres que abrem mão de suas carreiras para ficarem ali e trabalhando muito, porque, gente, dá muito trabalho cuidar de uma casa, né? E elas não são remuneradas por isso, né? Não é um trabalho que costuma ser remunerado. O trabalho doméstico, de faxina, de limpeza, por exemplo, é visto como um trabalho menor, muitas vezes, como um subemprego. E aquela pessoa está cuidando e protegendo o lar, né? Hestia, na antiguidade, era uma deusa sagrada. E hoje em dia, a gente foi construindo isso de que o trabalho doméstico, ele é muito importante, mas ele tem aquela questão da humildade de Hestia, porque ela abriu mão de todo o glamour. E aí a gente começa a ver uma deturpação disso de uma forma que fica o trabalho doméstico como algo menosprezado, algo que não é valorizado. E é por isso também que eu gosto de frisar que os deuses antigos, eles são ambivalentes, né? E seus arquétipos
trazem aspectos positivos e negativos que precisam ser cultivados e cultuados com equilíbrio e com cuidado. Então, a falta total do arquétipo de Hestia pode sim revelar uma certa ganância, né? Um certo consumismo, um luxo desvairado. Mas muito cuidado com o excesso desse arquétipo também, porque ele pode causar um certo sucateamento do seu trabalho por você não saber cobrar com firmeza. É claro que eu dei o exemplo do trabalho terapêutico, do trabalho holístico, porque é um trabalho que se liga ali a um aspecto mais espiritual também. Mas isso também serve em outras linhas de trabalho. Tem muita gente que é ótima pagadora e não consegue cobrar, que trava na hora de cobrar, que fica com medo de ser vista como gananciosa quando tá cobrando um valor justo pelo seu trabalho. E isso é excesso do arquétipo de Hestia. Mas um arquétipo de Hestia muito bem equilibrado vai mostrar, sim, a generosidade, a unidade consigo mesma, um centramento pessoal, uma sabedoria. É aquela pessoa que vai em busca de se espiritualizar, de se autoconhecer e de uma forma muito sábia, sabe? Não é para se mostrar iluminada. Hestia não tá ligando para títulos, ela simplesmente quer viver bem, ela quer fazer o bem, né? E isso é, de fato, uma pessoa espiritualizada, não é aquela pessoa que quer se mostrar iluminada. Então esse ponto de Hestia abrir mão desse glamour do Olimpo, ele tem que valer aqui. É de você não ficar utilizando títulos de sou espiritualizado, de sou iluminado, né? A humildade do arquétipo de Hestia, ela tem que estar justamente aí. São aquelas pessoas que são espiritualizadas, mas elas são tão espiritualizadas que elas sabem que elas têm muito o que amadurecer, elas sabem que elas têm muito o que se autoconhecer, porque quanto mais a gente se autoconhece, mais a gente vê que a gente precisa conhecer mais sobre a gente mesmo. Além disso, ter um arquétipo de Hestia bem equilibrado vai revelar muito na forma como nós lidamos com o nosso próprio lar. Então, é aquela pessoa que quer ter uma casa que seja a sua carinha, sabe? Que seja confortável, que seja sagrada para si. E que, assim como a lareira de Hestia, ela se sinta quentinha, ela se sinta acolhida ali. Então, é aquela pessoa que coloca o seu coração na sua casa, que quer se sentir bem em casa, sabe? Quer se sentir de fato em casa estando ali naquele lugar. Por isso que uma das formas mais poderosas de se chamar a presença de Hestia é arrumando a sua casa, cuidando da sua casa, colocando aquele cheirinho que você gosta, colocando as cores que você ama, né? É você se sentindo confortável ali. Todas as vezes que a gente tá dentro de casa, se sentindo muito bem, se sentindo em casa de fato, vendo aquele ambiente e sentindo que ele tá alinhado com nossa essência interior, isso é manifestação do arquétipo de Hestia. Quando a gente se abre para ajudar outra pessoa a se sentir em casa também em um determinado aspecto da vida dela, isso também é manifestação do arquétipo de Hestia. Então, por isso que quem trabalha cuidando do outro, né, colocando sua energia para cuidar do outro, normalmente tem muito do arquétipo de Hestia também. E claro que a gente também não pode esquecer que ela é uma deusa do fogo. Então, você acender uma velinha para ela dentro da sua casa é muito bom também. Ou caso você tenha uma lareira em casa. O que, claro, eu não tenho aqui em Recife, porque eu ia derreter. Mas se você mora num lugar frio, acende uma lareira, dedica aquela lareira ali pra deusa Hestia, vai ser muito poderoso, você vai se sentir assim muito conectada com seu próprio lar. Uma coisa que eu gosto muito de fazer também é dedicar um bastão de sálvia branca a Hestia, né? E depois queimá-lo fazendo uma faxina espiritual em casa. Isso é maravilhoso. A sálvia na magia, ela vai trabalhar trazendo a sabedoria, a cura, a maturidade, e tudo isso tem a ver com a deusa Hestia. E por ser uma deusa muito espiritual e muito sagrada, eu pessoalmente também gosto muito de queimar incensos em resina para ela, como mirra, olíbano, beijoim, breu branco, né? Porque esses incensos em resina são aromas muito espirituais, são aromas de devoção, que deixam a nossa casa com cheiro de templo, né? Tem muita gente que fala até que a mirra e o olíbano têm cheiro de igreja, porque são utilizados em igreja também. Então são realmente aromas muito espirituais, são aromas que vão levando nossas orações para o alto, né? Então eles abençoam o ambiente. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido mais sobre esse arquétipo de Hestia. Eu quis trazer esse vídeo porque
é uma deusa que muita gente não lembra, né? Ela acaba sendo realmente uma deusa esquecida, mas a gente ter consciência desse arquétipo dela e indo além daquilo que normalmente se fala, que ela é a deusa da casa, ela é a deusa de você se sentir em casa. Ela é sim uma deusa da gente se sentir em casa, mas ela também traz esses aspectos do cuidar da casa e a gente precisa enxergá-los também a nível político e social, né? Então a gente não pode fazer isso, desse excesso de Hestia, de achar que a espiritualidade, a mitologia não tem nada a ver com política, porque a gente vai encontrar muitos aspectos políticos que tiveram origem justamente na religião, na espiritualidade, né? Então é importante a gente estar de olhos atentos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês fiquem mais críticos no dia a dia em relação à manifestação desse arquétipo em excesso, lembrando que, claro, como eu disse aqui várias vezes, é uma deusa muito espiritual, é uma deusa linda, é uma deusa maravilhosa pra gente cultuar em casa, na nossa relação com a nossa casa, pra gente se sentir acolhido em casa de fato. No entanto, principalmente nas relações de trabalho, é importante a gente ficar atento para que a gente não fique querendo fazer um voto de humildade o tempo todo de uma forma que vai ser injusto pra gente. É importante a gente ser humilde, é importante a gente ser generoso, mas é importante também a gente saber cuidar da gente. Então, fica aí a reflexão para vocês. E me contem aqui nos comentários como é que tá a energia da deusa Hestia na vida de vocês. Se vocês acham que tem muito, que tem pouco dessa deusa, né? Embora seja esquecida, ela traz muitas reflexões importantes. Então me conta aqui o que é que você achou disso tudo. E claro, também não se esquece de se inscrever no canal, dar like no vídeo e me segue também lá no Instagram, @Diário da Bruxa. Um beijo, muita paz e muita luz pra você e vá arrumar sua casa pra se conectar com Hestia.